Olá, seja bem-vindo ao 15º episódio do ForjaCast. Que bom ter você aqui hoje conosco, que você possa desde já ir enviando esse vídeo para outras pessoas que possam assistir também. Então, hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, Juliana. Daqui a pouco ela vai se apresentar, a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas fique ligadinho, porque eu tenho certeza que nesse episódio de hoje, a sua vida também vai ser forjada pela história dela. Pois é, e dessa vez, né, Lorena, a gente está em um novo formato, né? Esse episódio não é ao vivo, mas de todo modo você pode deixar aí nos comentários a sua interação, você pode ir escrevendo aí nos comentários, curte esse vídeo, já compartilha também com outras pessoas, aproveita também para se inscrever no canal. E é isso, gente, nós vamos iniciar o nosso 15º episódio, como a Lorena falava, com Juliana Dantas. Com você, Juliana, pode se apresentar. Oi, Lorena. Oi, Valesca. Obrigada pelo convite. Meu nome é Juliana Dantas, eu sou nutricionista, tenho 35 anos, sou esposa e sou mãe de Benício, que é bênção de Deus, é o significado do nome dele, que realmente foi minha maior bênção. E vamos conversar hoje, né, um pouquinho sobre tudo que eu passei. Pois é, e o tema de hoje é para todo fim há um recomeço, né? Então a gente vai tratar hoje, né, a respeito desse tema com Juliana e ter a nossa vida forjada, né, pela história dela, com a história dela. Então, quando nós pensamos nesse tema, né, Juliana e também todos aqueles que nos assistem, foi, como eu te falei, né, foi de um post lá que eu vi seu no Instagram, contando um pouquinho da sua história, da trajetória de como foi, né, que todas as coisas aconteceram e que tiveram grandes mudanças na sua vida. E uma frase que você postou, né, que me chamou muita atenção, você disse assim: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né? E trazendo realmente essa reflexão e esse sentido de que para tudo aquilo que muitas vezes a gente enxerga como um fim, é sempre uma oportunidade de recomeçar, né? De fazer novo, de fazer diferente. E acho que não só você, mas todo mundo, né? E todas as pessoas que nos assistem, de alguma forma ou de outra, passa por fases de fins e também fases de recomeços, né? E o mais bonito na sua história que você vai contar é como você conseguiu enxergar algo novo, né? Nessa oportunidade que Deus te dava, nesse novo recomeço, né? Então, a gente queria assim, que você contasse um pouquinho, né? Para quem ainda não te conhece, acho que muitas pessoas ainda não conhecem, né? Um pouquinho da sua história, o porquê, né? Desses fins e recomeços. Sim. Então, em 2016, eu estava concursada em Itabaiana, em Lagarto, estava casada, uma vida normal, vivendo cada dia, acordando, indo trabalhar, uma vida normal. E aí, no dia 22 de julho, eu fui trabalhar e, há alguns dias, eu tinha passado por uma biópsia da mama. Eu fui com minha mãe para Aracaju e eu precisava entregar um atestado disso. E a coordenadora era nova, ela estava exigindo que eu fosse levar logo. E eu fiz a biópsia na quarta e ela estava me pedindo para eu levar logo, que eu tinha que levar em 2 dias, em Lagarto. Então, eu peguei o atestado, saí do trabalho em Itabaiana nessa sexta-feira, que eu conto nesse post cada passo que eu fiz nessa sexta, porque ali foi a última vez que eu fiz várias coisas. E a gente não sabe qual é a última vez. Então, por isso que viver cada dia com plenitude, sabendo, eu estou aqui, eu estou vivendo isso aqui. Nem viver no passado, nem viver no futuro. Então, assim, eu tive aquele dia com várias últimas vezes. A última vez que eu fiquei em pé, eu acordei, me levantei sozinha. Então, assim, coisas normais do dia a dia das pessoas é o meu sonho. É o sonho de vários outros cadeirantes, né? Se levantar e trabalhar. Várias coisas assim que parecem simples. Correr com o cachorro, dançar em pé, né? Porque a gente dança sentada. Eu vou fazendo as coisas de minha maneira agora, né? Mas, assim, não é como antes, né? Muita coisa mudou. E, então, nesse dia, eu saí do trabalho em Itabaiana, peguei um carro de um amigo, a gente não tinha carro, passei em casa, peguei esse carro, era bem precário mesmo. Quando eu lavava ele, a água entrava dentro do carro, para você ter uma ideia. E eu passei em casa, mais ou menos meio-dia e pouco, meu marido estava lá com um amigo, eu disse, vou em Lagarto levar o atestado. Ele, Ju, sem comer, aí ele não quis ir por conta do amigo que estava lá, e aí eu fui sozinha, peguei um creme crack, eu lembro de cada detalhe, né?
e saí, assim, atacada. Não liguei o som, que eu gosto, nem me benzi, porque, assim, meus pais sempre disseram, sai de casa, se benza. Porque a cada esquina tem provações, a gente não tá, é Deus que livra a gente, mas a gente está exposto ao mundo, Sim. às coisas do mundo. E aí eu saí, não me benzi, mas eu disse, Maria, passe à frente. Porque, assim, minha conexão com Nossa Senhora, acho que minha mãe me ensinou, ela vive com texto, e, assim, ela me fortaleceu, eu senti a presença dela em tudo, assim. Aí eu disse, Maria, passa à frente. E fui, não liguei o som, nada. Quando chegou perto de Lagarto, tinha um buraco do tamanho do mundo, que lá, quem conhece a pista sabe que é terrível, hoje em dia melhorou um pouquinho. Era perto da fazenda de um tio meu. E aí eu fui tentar desviar do buraco, mas vinha um carro na frente e tinha um carro atrás de mim. Então eu tentei desviar rápido. E quando eu tentei desviar, eu caí no buraco e saí capotando 1 milhão de vezes. Capotei muito, eu estava de cinto, o cinto quebrou minhas costelas, perfurou o pulmão, então deu pneumotórax. Você é da saúde, né? Eu posso falar nomes científicos. E aí não tive arranhão nenhum, porque o cinto me segurou, então não tive arranhão nenhum. Cabeça tá boa. Minha mãe às vezes diz que eu sou doidinha, que eu bati minha cabeça no acidente, mas não é verdade. Eu não bati. Porque eu sempre fui doidinha mesmo, mas piorou, parece. Mas fraturou a L1, a vértebra. Isso a gente foi saber depois, né? Mas ali eu apaguei o carro ficou de lado e eu fiquei na parte de baixo. Perto dali tinha uma obra e os pedreiros vieram para me ajudar, mas assim, eles não tinham muito... As pessoas sabem que não podem mexer, mas acabam mexendo. E aí eu estava apagada e eles me puxaram de lá de dentro, que eu estava lá bem encostada no chão, eles me puxaram para eu sair por cima, porque o carro estava de lado, né? Então, isso também deve ter afetado um pouco, mas eu sei que a lesão foi grávida já dos capotamentos mesmo, porque o banco do carro ele era muito duro. Se fosse nesse carro que eu tenho hoje, era outra coisa, tem airbag, tem tudo. O carro não tinha nada, só tinha ferro. O banco era bem duro. E aí eu bati muito a coluna, e aí quebrou a vértebra. E foi uma fratura, foi cominutiva, assim, as pessoas de saúde entendem que a vértebra esticou, assim, os nervos e fraturou totalmente. Então foi uma lesão completa, era uma lesão, assim, que eu não ia sentir nada mesmo. Foi uma lesão completa. E a partir daí eu já não senti nada. Aí quando eu acordei fora do carro, eu estava deitada, eles me colocaram deitada no mato, juntou muita gente. A pessoa que estava atrás de mim, que viu tudo, era um rapaz de Itabaiana, Cévulo, o nome dele. Ele fala comigo sempre com bastante alegria, porque ele disse, eu não sei como você saiu viva dali, não. E os pedreiros também, porque ele disse que não contaram, foi mais de 10 vezes que capotou. E passou fino de um poste. Então, assim, o poste aqui passou bem fino, eu podia ter batido, e aí eu acho que não teria jeito mesmo. Aí eu acordei, ele disse, como é seu nome? É Juliana. Ele disse, eu disse, estou com muita dor, eu estava vendo tudo turvo, eu não lembro do rosto deles muito bem, porque eu estava vendo tudo turvo, de dor mesmo, né? Imagine, a gente fratura um dedo, dói, imagine uma coluna, né, que está cheia de nervo, né? Uma das piores dores. E eu disse, preciso ligar para minha mãe e para o meu marido. Eu peguei o celular muito calma. Liguei, mãe, eu sofri um acidente, bem calminha, tentando. Ela está fechando o olho. Mãe, sofri um acidente perto da fazenda de tio Paulinho, que era um tio meu, foi bem perto. Aí ela já ficou atacada, pegou pessoas para ir lá até mim, e eu liguei para meu marido também, meu marido sem carro, né, porque esse carro era emprestado, a gente só tinha uma moto. Aí meu marido pegou o carro emprestado do vizinho, ele chegou mais rápido que a SAMU quase. Minha mãe chegou e eles chegaram muito rápido, eu não sei, eles vieram voando. E aí o pessoal chamou a SAMU. Na SAMU era uma amiga de minha cunhada que estava lá dentro. Eu não vi o rosto dela, ela, Ju, você não está me conhecendo? Ela era amiga da minha cunhada. Então, assim, foi tudo muito rápido, chegou o socorro muito rápido, chegou esses pedreiros para me ajudar. Assim, eu digo que são anjos, né? Todo mundo que passa por situações aqui sabe que Deus manda anjos. E os pedreiros, eles não eram católicos, mas eles eram adventistas do sétimo dia. Mas ele falou, você é filha de Deus, Jesus está com você aí, você não está sozinha não, você crê? Eu disse, creio, ele está aqui comigo, ele está cuidando de mim. E aí chegou minha mãe, a gente foi pro SAMU, no carro do SAMU, já foi para o hospital com muita dor. Me deram dipirona não fez nem cócegas, estava morrendo de dor. Fui para o hospital e aí já foi encaminhando para fazer cirurgia de coluna. Minha mãe falou com o médico para fazer logo, porque final de semana, era na sexta, né? Aí, e eu fiquei sem fazer xixi, porque como estava tudo paralisado, e a gente estava achando estranho, né?
Minha mãe, Juliana não pediu para ir no banheiro, porque já estava tudo parado. E a minha lesão é daqui para baixo. Como ela esticou o nervo, na verdade ela é T7, é uma altura bem aqui. Então eu só sinto do peito para cima. E para baixo, assim, eu sinto muita dor. Tenho dor neuropática por conta dos nervos, então... Olha, tá vendo que eu sou destrambelhada? Eu disse para deixar o microfone aqui, porque eu sou destrambelhada. Mas, enfim, eu fiz cirurgia, tenho 12 parafusos, 2 placas na coluna. Isso para ficar sentada. O médico chamou minha família para conversar, passou horas lá explicando, mas eu não estava presente. Eles queriam um pouco meio que me poupar. Mas eu não estava preocupada, eu não estava pensando, será que eu vou andar? Eu estava muito plena, não era meu aquilo. Sim. Assim, não é explicável, não dá para explicar o que foi aquilo que me inundou. Porque existe uma história antes disso. Eu perdi uma prima, Mislane, que ela foi acidente de carro, e ela passou 3 anos e 8 meses em UTI. E eu não me sentia à vontade de sair e me divertir. Eu era uma menina alegre, era uma menina que gostava de sair e tudo. Mas quando ela ficou internada, eu não me sentia à vontade de ser feliz. Eu me sentia culpada. Eu ia para uma festa, para uma coisa, eu não me sentia à vontade de ir, porque eu pensava, eu estou aqui se divertindo e ela está lá na UTI. Ela está lá sozinha na UTI. E depois também eu perdi um tio, foi 1 mês antes do meu acidente, que era muito querido para mim. Ele estava fazendo tratamento de fígado, eu ia com ele para Salvador, que ele ia fazer transplante, a gente ia de madrugada, conversava, a gente gostava muito dele. Ele era muito apegado à minha mãe e também muito apegado a mim, era como se fosse um segundo pai. E eu perdi ele 1 mês antes do meu acidente, então eu estava totalmente, para mim estava tudo cinza, não tinha cor. Assim, eu fazia academia, minha amiga, Ju, vamos para aula de dança, eu não conseguia dançar. Então, assim, eu passei por isso também. Não sei se chegou a ser, não sei se foi uma depressão, eu acho que não. Mas, assim, aquele luto, né? O luto dos dois que passaram por essa né? Eles faleceram depois, então, os dois, assim, a perda dos dois tirou um pouco a cor de minha vida. E depois do acidente, foi como que voltou a cor. Então, assim, o normal, é por isso que as pessoas estranham um pouco. Era um momento para eu estar muito mal, mas ninguém nunca me viu mal depois do acidente. Assim, quem chegava lá triste, esse meu tio que tinha fazenda perto do acidente, do local do acidente, ele ficou muito triste porque ele se passou por lá e não sabia que era eu. Ele chegou chorando lá no hospital. Eu disse, tio, por que você está chorando? Eu estou aqui, não é para você chorar. Então, assim, quem estava para baixo, eu colocava para cima, mas eu sei que não era meu, porque não tinha razões para eu estar bem. Eu tinha todas as razões para estar devastada, para estar duvidando de Deus, para estar questionando. Mas na minha cabeça vinha assim, e por que não eu? E por que não pode acontecer comigo? A gente não está livre de nada nessa vida. Então, a tempestade vai vir e quem vai acalmar nosso barco é Ele. Agora, assim, eu não me sentia digna de pedir a Jesus uma cura. Eu não me sentia digna de pedir, eu quero andar. Eu não tinha medo, eu tinha uma coisa assim presa em mim, eu não conseguia. Mas, assim, com Nossa Senhora, eu disse, eu vou no seu colo e eu vou seguir. E eu senti a presença dela, tanto que eu gosto de olhar as mensagens da época. E, assim, eu demorei um tempo para pegar o celular. Tinha um grupo que eu tinha, porque como eu trabalhava no SUS, eu tinha muitos grupos. Tinha um grupo Vida Leve, que era de mulheres obesas, tinha um grupo de hidrocefalia, tinha um grupo de gestante, que eu tinha, que depois eu vou falar dessa parte da maternidade, né, que era meu sonho. E aí tinha vários grupos, tinha um grupo de gestante, e aí eu estava em muitos grupos. E eu peguei o celular uns 3 dias depois só, e eu comecei a ler os grupos. Aí tinha um grupo que tinha dizendo, gente, infelizmente Ju morreu. Aí eu disse, meu Deus, eu lendo isso. Eu lendo isso, e vários grupos assim, e eu estava achando graça. Mas, tipo, a maioria das mensagens, muitas mensagens de apoio, de oração. Eu recebi orações de várias religiões, e eu recebi. Mas, assim, eu não precisava de mais nada. Eu estava plena da presença de Nossa Senhora, de Jesus ali comigo, do meu lado. Eu não me sentia sozinha hora nenhuma. Eles estavam comigo. Então, no hospital, aí eu estava olhando as mensagens, né? E eu lembro, e eu vendo a minha resposta, eu dizendo, minha mãezinha está aqui do meu lado, não se preocupe, eu estou bem. E muitas pessoas não acreditavam, assim, né? Eu mandava mensagem dizendo que estava bem, mas não acreditava. E quem estava perto de mim via que realmente eu estava bem. Não tinha razões para isso, mas eu estava bem. De alguma forma, você vê que todas as coisas que vinham acontecendo antes já era como se estivesse te preparando. Eu tive vários sinais.
tive vários sinais. Os últimos 3 filmes que eu assisti antes do meu acidente foi de pessoas com deficiência, que eu tenho anotadozinho, 3. Teve um, inclusive, que é aquele... Foi do cinema, é um rapaz tetraplégico, como eu era antes de você. Sim, eu assisti ele no bem cinema. conhecido. Minha cunhada se acabando de chorar, eu também. E tipo, foi um dos últimos. Eu assisti 3 filmes sobre deficiência. E não é coincidência. Sim. E quando eu estava indo para Lagarto, uns dias antes, minha mãe disse assim: Ju, vá rezando o ofício na viagem para Lagarto. Quer dizer, minha mãe ela é muito do texto, ela é muito conectada com Nossa Senhora, e ela recebeu esse aviso. Quer dizer, não é coincidência ela ter me falado para ir rezando o ofício. E depois do meu acidente, era tanta dor, que eu passei 3 noites sem dormir nada. De dor. Mas assim, a gente ia rezando. Aí eu disse, mãe, tem alguma oração ainda para a gente rezar? Porque não era mãe, toda hora era uma... a quaresma de São Miguel a gente fez. E foi o primeiro ano que eu fiz a quaresma de São Miguel. Me apeguei muito a São Miguel também. Fortaleceu muita gente, assim, a força de São Miguel. Mas assim, Nossa Senhora era com aquele colo de mãe, né? A gente fez uma novena Maria Passa à Frente. Era tanta reza. Quem ia para lá ia rezar. Era chegando e rezando lá no hospital, né? Mas eu vi que foi um sinal. Minha mãe disse, vá rezando o ofício. E eu tinha tanta dor que eu fiquei 3 noites sem dormir. E adivinha como eu dormia? Rezando o ofício, 3 horas da manhã. Eu não conseguia dormir, não conseguia. 3 horas rezava nós duas, cantando. Eu só gosto de cantando. E eu decorei, né? Aí eu cantando o ofício, eu dormia. 3 horas da manhã. Então, assim, foram muitos sinais. Eu não tenho como eu lembrar tudo para falar para vocês. É uma história muito... Sim. Mas, assim, o que eu foi muita coisa que aconteceu. Assim, em tudo, a presença de Jesus. Em tudo, a presença de Nossa Senhora. E eu achei muito forte, assim, quando você falou, Ju, que antes, né, você estava vivendo uma vida ali cinza, né, sem cor, e depois do acidente foi como se essa cor tivesse voltado na sua vida, e que, na verdade, já é uma graça de Deus, né, eu acredito que já vai dando aí esse recomeço, né, a graça desse recomeço. Porque, de fato, né, muitas coisas não são pela nossa força, né, pela nossa capacidade, mas a proteção de Deus, né, na nossa vida. Sim, eu não teria força para passar por isso tudo. Por muito menos a gente, você vê, eu estava muito mal por um luto. Então, assim, não tinha razões mesmo para estar bem, mas em tudo ele preenche a gente. Sim, Jesus, com certeza. Com seu amor misericordioso. Quando você falou isso, me chamou muita atenção também, né? Em que sentido, assim, Juliana, você acha que esse cinza redobrou a cor, né? Retornou a ter cor, né? O que foi que realmente fez mudar, assim, que despertou dentro de você, né, para a vida mais uma vez? Então, se eu te disser que foi assim, eu pensei, assim, eu parei e eu disse, vou ter uma escolha agora. Eu vou superar isso que eu passei ou eu vou parar na vida? Porque o que a gente vê, assim, eu conheço muitas pessoas cadeirantes, muitas pessoas que passaram por doenças graves com sequelas. Então, o que a gente vê, na maioria das vezes, é o contrário. É depressão, então é aquela pessoa se enclausurar, né, ficar mais reclusa. E, na verdade, eu tinha vontade de sair, já tinha vontade de fazer tudo. Foi uma coisa, assim, que não foi uma coisa natural. Eu não foi uma coisa que... E foi uma coisa de Deus mesmo, não era meu mesmo aquilo ali. Então, assim, não foi uma coisa que eu diga, eu vou escolher superar, eu vou escolher... Não, veio para mim, entendeu? Não foi. Você não sabe como você vai reagir a alguma coisa que lhe aconteça. A gente se prepara, a gente está pedindo proteção, pedindo que ele nos guie, mas a gente não sabe como a gente vai reagir, a gente é humano. E eu nunca imaginei que ia acontecer aquilo comigo. Eu não estava esperando, ninguém espera uma coisa dessa. E é interessante também porque quando a gente, né, passa por algum momento de sofrimento, eu acho que no geral a gente tende a se perguntar por que comigo, né? Por que comigo? E aí quando você falou também, né? E por que não eu, né? Acontece com tantas pessoas e não poderia acontecer comigo, achei isso muito forte também. Do episódio de Ser Lady, ela fez a mesma, ela falou aqui, né, ela fez a mesma pergunta, que diante de tantas pessoas, né, falando da perda da filha e tudo, ela disse, por que não comigo, né? Porque em que momento eu estaria isenta de passar pela dor também, de passar pelo sofrimento, que é algo que infelizmente faz parte da nossa vida. É inevitável. E Ju, como foi esse processo, assim, de adaptação depois do acidente? Como foi para você? Então, aí eu não sei falar o que não mudou, né? Mudou tudo. E no hospital mesmo, então, a maneira de urinar, todas as necessidades especiais,
se adaptar ali à cadeira, porque tem a questão do equilíbrio também, por não sentir o tronco. Eu me desequilibrava, então fiz muita fisioterapia já no hospital. Passei vários dias tomando banho na cama, né? E aí, a primeira vez que eu fui tomar banho no banheiro, minha cunhada é enfermeira, ela me ajudou, colocou na cadeira e eu fui para o banheiro. Todo mundo do hospital ouvia meus gritos de felicidade tomando banho. Ai, que banho bom, gritando mesmo de felicidade. Então, assim, até os recomeços, até as primeiras vezes, elas foram especiais, eu lembro de cada uma delas. A primeira vez que eu sentei na cadeira e fui ver a rua. Então, assim, para mim não foi um peso sentar na cadeira. Ela, na verdade, era minhas asas. Ela ia me ajudar, ela sempre foi minha amiga. Eu nunca vi ela como que te limitasse, âncora, né? como uma âncora. Não, ela era minha asa. E aí, minha cunhada me colocou na cadeira e eu fui dar uma volta no hospital, porque não podia ir para a calçada. Aí eu disse, bora ver a rua, bora ver a rua. E lá na frente era a igreja de São José, do lado que eu fui. Aí a gente foi até a calçada, fiquei já morrendo de gosto. E no banho também tirei os matos do cabelo, né? Que tinha uns 4 dias que eu tava com mato no cabelo, tava triste. Mas assim, fui recomeçando cada pequenininha coisa, aprendendo tudo a fazer de novo. Então, nada ali eu tava fazendo da mesma maneira que eu tinha aprendido. Então, urinar, para fazer a sonda, meu irmão foi o primeiro que aprendeu, Matheus. É um homem, né? Mas ele é muito profissional, ele fez a sonda em mim a primeira vez, depois ensinou a minha mãe, depois ensinou a todo mundo lá, que me ajudou na época, foi em casa comigo. E depois de uns meses no SARA eu aprendi a fazer sozinha. Então, assim, foi um processo mesmo. E para eu começar a ficar mais independente, começar a fazer minhas coisas, que não é fácil também, entrar no carro, dirigir, que eu já dirijo desde 2018. Então, assim, eu fui reaprendendo mesmo cada coisinha. Nada daquilo ali era igual antes mesmo. Sim. E acho que cada coisinha que você vai reaprendendo a fazer, recomeçando, vai tendo um sentido muito especial e um valor muito maior do que talvez o que você conseguia dar antes, né? Primeira vez que eu entrei na piscina, que eu amo nadar, e lá eu fico solta, né? Eu digo que lá na piscina, no mar, minha mãe grita, tem medo, porque na Praia do Forte do Dia, eu nadando lá no meio do mar, alto mar, a minha mãe, socorro, meu Deus, eu vou ter um ataque do coração. Esses dias de dezembro eu fui num tirolesa. Eu viajei para Garanhuns e aí tinha uma tirolesa enorme, passava por cima de um lago. Eu, bora! Aí minha sogra, não é possível, Gil, você vai. Eu disse, foi a primeira. Aí todo mundo se animou para ir, né? Porque eu disse que ia. Sim. E meu filho também. Aí ele disse, mamãe, eu quero muito com você e com o papai, só que não podia ir 3 pessoas. Aí foi eu e meu marido, para o meu marido também dar um suporte e me segurar, que ele é forte, né? Eu escolhi correto o marido. Ele é meu príncipe, ele me pega no braço, me bota para um lado, sobe escada, desce escada. O que precisa, assim, em locais que não tem acessibilidade. Por isso que eu acho que eu não sinto tanto, porque, assim, quando eu preciso também eu tenho ajuda. Você tem esse de minha suporte. mãe, de meu marido, de todos que estão ao meu redor. E assim, nada me para, não, graças a Deus. Eu não sou louca, não, nem bater a cabeça. Mas eu só gosto... vontade de viver e de aproveitar. Totalmente, eu tenho muita vida para viver, eu não me limito, não. Sim. Aí eu desci na tirolesa, meu filho desceu também. Eu nem postei vídeo nem nada, porque eu disse, minha mãe vai ter um infarto. Tá sabendo agora ela? Não, ela soube muito. Ah. Não, esse aí, eu não postei, não. Não, mas eu contei. Eu não gosto também de esconder. Eu tô amando as caras dela. E aproveitando, né, falando disso, da sua mãe também, como foi, assim, né, para a família, durante todo esse processo também? Minha mãe é muito forte. Depois tem a história dela também, que ela passou por um câncer raríssimo, de células claras na uretra. E assim, são contados na mão os casos da América Latina. Ela teve um câncer desse invasivo, e assim, a força dela só é testada. A gente conhece essa força, que também vem de Deus, que ela é muito de fé. E essa força, durante minha reabilitação, também passou para mim. Ter ela do meu lado o tempo todo, que ela ficou morando comigo um tempo. Depois eu disse, mãe, sossegue, vai para sua casinha. E aí, hoje em dia, ela só vai mesmo quando o meu marido não tá, para eu não dormir sozinha. Mas, assim, no começo, era o tempo todo ali, ao meu lado. E isso, com certeza, facilitou muito no processo todo. Sim. Até quando eu fui para o SARA, no SARA vai, imagine, milhares de cadeirantes. Mas todo mundo lá estranhava como eu lidei bem. E as pessoas perguntavam, quantos anos tem que você teve a lesão? Aí eu disse, não, tem 3 meses. Foi em julho, 22 de julho, aí eu já me inscrevi no SARA, porque como eu profissional de saúde, eu sabia, né, como era o processo. E 7 de setembro eu estava na praia e eles me ligaram. Oi, que é do SARA, para perguntar se você está hospitalizada, se você está com ferida, porque não pode ir para lá, né, para perguntar as coisas para eu ir.
Ah, você está hospitalizada? Não, moça, eu estou na praia. Na praia? E você teve acidente há alguns meses, já está na praia? Já estou na praia. Então, assim, eu não parei. Muito foi. E aí a fisioterapeuta lá no Sara me perguntou. Aqui eu devia, como eu explicava essa boa, como eu lidei bem. E lá, imagine, várias pessoas que passam. Então, tem muita gente com depressão, tinha muita gente que não aceitava a situação. E aí, lá, ela me perguntou também. E eu disse, com certeza, é minha fé, a mão de Deus me segurando e minha família. Porque minha família, assim, sensacional o apoio deles a tudo que eu passei. E ainda hoje, né? Porque sempre tem uma necessidade mais especial e aí eu posso contar, eu tenho com quem contar. Isso ajuda muito no processo. Muito bonito ver isso, né? E ver que, de fato, você tem essa rede de apoio, que eu acho que, com certeza, né, é o que te faz conseguir além, enxergar além, né? E ver realmente motivos para continuar. Quando foi Bianca, né, que indicou, né? Sim. Não conhecia a sua história, mas Sim. foi Bianca que indicou e ela disse, Lorena, eu acho que vai se encaixar muito com o tema, a proposta do podcast, porque ela é muito alegre, ela é muito animada. Ela tem assim uma visão diferente de tudo que aconteceu. Então, assim, vocês vão ver a alegria dela. E a Bianca disse, não, converse, e fale com ela, convide. E acho que é nítido, a gente consegue ver isso nitidamente mesmo, né? O quanto, como você disse, não por suas forças, mas por graça de Deus mesmo, fez sua vida realmente virar de cabeça para baixo, mas recomeçar com um sentido novo. Sim, foi um grande recomeço. E quando eu estava no Sara, a gente passou um mês lá, internada. Um mês em 2022 e um mês e mais uns dias em 2023. 2023. Não, mãe, em 2016, primeiro em 2016, depois em 2017, eu passei um tempinho lá, porque você fica internado mesmo para reabilitação, para aprender a fazer a sonda, para aprender tudo, a tomar banho, que aí hoje em dia eu já passo para a cadeira sozinha, já tomo banho sozinha, então já tem um tempinho, né, que a gente vai aprendendo para autonomia. Ter uma autonomia. Mas lá no Sara, eu lembro nitidamente de um dia que eu falei, mãe, eu queria tanto ser mãe, como é que vai ser? Aí ela, bem sábia, né? Ju, agora não é momento para isso. Você vai se reabilitar, você vai se cuidar de você e entrega o futuro nas mãos de Deus. Eu já fiquei sem tomar remédio, porque eu tomava antes, e aí depois do acidente eu já parei de tomar. Que eu já tinha vontade de parar de tomar, por conta dos efeitos e tudo. E pior, porque assim, eu sentada, maior risco de trombose, né, e eu também parei já de tomar anticoncepcional. Mas casada e com o sonho ainda de ser mãe, não sabia como seria, se seria possível. Algumas mulheres cadeirantes conseguem, outras não, mas assim, no geral, o útero estando saudável, a lesão não limita em questão da gravidez. Uhum. E eu sempre pedia ao meu marido, amor, eu quero ter um filho, amor, eu quero ter um filho. Aí a manhã disse, não invente não, Gil, como é que você vai cuidar desse menino, sei lá o quê? Eu disse que eu quero ficar pedindo a ele, Ju, e se você ficar cheia de dor? E se você... E se? Aí eu disse, não, eu quero. Aí, depois de 4 anos, ele disse, tá bom, vamos ver. Eu já não usava remédio, e aí em 2020 eu engravidei. Engravidei de Benício, ele nasceu em janeiro de 2021, meu filhinho, parto cesáreo, que eu não posso ter normal, que eu não tenho a força. Mas foi tudo muito calmo, a gravidez foi muito calma, não teve nenhuma intercorrência, só assim riscos de infecção urinária, mas tudo muito calmo, ele nasceu em janeiro. E aí minha mãe descobriu câncer, nessa época, que eu estava grávida. Já era pandemia, eu estava sozinha em casa, e... minha mãe já não ia para as consultas comigo, porque, tipo, se eu não tivesse pandemia, ela estava indo comigo. Aí eu e meu marido, só podia 2 pessoas mesmo, ir fazer exame, mas estava tudo bem, tudo, a gente escolheu o nome, né, o significado de Benício, bênção de Deus, todo mundo feliz, mas aí quando vem o final do ano, minha mãe faz uns exames e descobre o câncer. Ela foi para o médico, mas o médico... Não, na verdade, o diagnóstico do câncer veio depois, ela fez a cirurgia antes, né, porque o diagnóstico é só com a biópsia. Ela fez a cirurgia... E só que no momento que ela descobriu que tinha um problema antes de fazer a biópsia, eu estava grávida e ela disse para o médico, assim, o médico disse, vai ter que fazer cirurgia. Ela disse, não, eu não posso fazer cirurgia agora porque minha filha está grávida. Aí o médico, não, você tem que fazer, não é escolha. Nisso, o Benício estava marcado para vir no final de janeiro, e ela não ia poder ficar comigo, porque ela ia fazer a cirurgia antes do meu parto. O que aconteceu, Benício veio 2 semanas antes. Dia 17, e minha mãe ficou
2 semanas comigo, 15 dias, que foi o tempo para eu me recuperar. E aí, Benício nasceu em um domingo. Na terça eu voltei para casa. E na quinta já ela disse, Ju, venha para você dar banho nele. Aí eu já sentei devagarzinho, já dei o banho dele, tem vários vídeos dando banho nele, cuidando dele. E aí minha mãe ficou comigo esses primeiros dias, que é o cuidado de mãe, né? Aquela canja de galinha, aquela galinha cozida, com pirãozinho. E aí eu me recuperei bem, muito rápido, não fechou a... Tá vendo como eu sou? Mas eu tô te batendo aqui no microfone. E aí eu me recuperei rápido e já comecei. Aí minha mãe foi fazer a cirurgia dela e eu fiquei cuidando de Benício já, porque eu já tinha pegado o jeito, já estava dando banho, já estava cuidando dele, bem miudinho, de mamãe. E ela fez a cirurgia. Aí com um mês, exatamente no dia que Benício completou um mês, o aniversário dele foi ele com o bodezinho de Nossa Senhora Aparecida, bem lindinho. E todo mundo lá comemorando e eu achando todo mundo estranho, que eles tinham ido para a consulta, mas eles disseram, não, Ju, depois a gente te explica. Deixa passar o mês, porque senão eu não queria nem comemorar. Eu não ia querer comemorar. Porque esse dia saiu o resultado da biópsia, o dia que o Benício fez um mês. E aí a gente viu que era um câncer bem raro, e ela ia precisar fazer químio, rádio, tudo. A cirurgia já tinha feito, né? E aí agora precisava fazer todo o tratamento. Ela foi para São Paulo, que é o que, assim, que me dói muito, é assim, nessa questão da minha limitação, é assim, eu não posso acompanhar em muitas coisas, né? Essa semana a gente foi fazer um exame com ela em Aracaju, mas assim, para eu ir para São Paulo com ela para uma viagem, assim, não tinha condição. Aí meu irmão foi com ela, meu irmão mais velho, eles passaram alguns dias lá, fazendo tratamento, para consultas, PET scan, tudo. Mas, porque aqui em Sergipe, o que eles tinham indicado era que fizesse uma cistectomia, tivesse que tirar todos os órgãos, bexiga, ela ia ficar com sonda. Eu disse, meu Deus, minha mãe com sonda. Eu aguento eu fazer sonda, mas eu não quero ela com sonda. Aí fez todo o tratamento, fez em São Paulo. Aí acabou que deu o diagnóstico que não ia precisar fazer a cistectomia e que ela fazia quimio e rádio. E aí ela passou por esse tratamento todo, eu em casa cuidando de Benício e ela no tratamento dela. Ela passou esse ano de 2021 no tratamento. Graças a Deus o câncer redimiu. Ela está bem, está só fazendo exames de acompanhamento mesmo, né? Então, assim, isso para falar da força dela. Isso que eu, né? E a força que eu recebi lá no comecinho. Assim, minha prima ter passado tanto tempo na UTI, a luta de meu tio. Então, a força deles, a força de minha mãe, a força deles também me ajudaram. Né? A fé e a força e o apoio, a força e o apoio deles. Em algum momento, Juliana, na sua mente, assim, passou a ideia de desistir, de que não valeria a pena viver? Nunca passou em minha mente. Até eu fiz um videozinho assim, mas assim, Deus não deixou nem que eu pensasse em desistir. Nunca. E o filme que eu tinha assistido, de um tetraplégico, o filme é bem triste por isso, porque ele decide desistir. Tem as dores, né? E o tetra tem mais questões respiratórias também. No começo eu desmaiava muito também. Eu tinha problema. Quando eu ficava muito tempo sentada, eu desmaiava. Então, assim, foi muita coisa que eu passei, mas isso nunca veio em minha mente. Deus não deixou nem que chegasse à minha mente uma questão dessa. Que bom. Foram sendo vários recomeços, né? Durante todo esse processo. Um recomeço. Aí, na maternidade, outro recomeço, porque as pessoas pensavam, quem vai criar esse filho? E eu que criei. Eu amamentei até 2 anos e meio, fazia de tudo com ele, até onde eu podia, porque eu tinha medo também de derrubar ele e tal. Então, assim, eu botava muito no chão sozinha, botava de ladinho. Eu fui buscando maneiras minhas, do meu jeito de criar. E tá dando certo. E é muito bonito ver como você, pelo querer, né? Pelo querer viver, pelo querer construir sua família, cuidar do seu filho, como você vai se desdobrando para conseguir fazer. E muitas vezes, né, claro que sem julgamentos, mas quantas pessoas, às vezes, em outras situações, em situações, às vezes, muito mais simples do que aquelas que você precisa enfrentar no dia a dia, porque você, melhor do que qualquer pessoa, sabe também dos desafios que você precisa enfrentar. E quantos, muitas vezes, a gente, por uma coisa muito menor, a gente reclama, coloca dificuldade, deixa de fazer algo por conta, né, às vezes, de algo, digamos que de um pensamento, na verdade, mais um pensamento que limita do que a própria condição em si. Né? Então, essa força, essa vontade de viver, de fazer acontecer, de tocar a vida para frente, acho que
sem dúvidas, é o que mexe, né, com quem escuta. Né? Acho que quem está nos assistindo hoje, acho que com certeza vai ser tocado por isso, né, forjado por isso. Bianca estava certa, a gente de fato precisava, né, ouvir essa história, porque a gente se depara com muitas coisas, né, assim, na vida que às vezes nos tira desse eixo, né, tira ali a nossa paz e tudo, mas é muito, muito importante quando a gente ouve, assim, essa história, né, de força, de superação, de recomeços, porque vai nos inspirando também, né, dando essa força também, né, para quem ouve, para quem escuta uma história assim como a sua, Ju. E assim, eu fui realmente bastante forjada. Ano passado foi forjada a minha paciência, porque eu estava com uma ferida, uma lesão por pressão, que na verdade tinha muito, ela era mais antiga que Benício, foi minha primeira ferida por conta de uma cadeira que eu ganhei, formou aquela ferida por estar muito sentada e por não sentir, vai machucando. Foi a minha primeira ferida e aí foi muito difícil dela fechar, porque eu não podia ficar sentada em cima dela. E imagine para mim não poder ficar sentada. Eu vou ficar o quê? Deitada o tempo todo? Que era o que eu não queria. Eu queria ir para o mundo. Então, eu tratava com enfermeiras, tentei vários tratamentos, tentei de tudo. Aí, fiquei internada um tempo no hospital. Foi essa época que eu tive que parar de amamentar meu filho. Foi sofrido para ele e para mim. Ele tinha 2 aninhos e meio, fiquei internada lá no hospital porque me deu uma febre absurda, podia ser sepse. Então, assim, passei por outra tempestadezinha. Mas, assim, Deus forjou muito minha paciência, porque eu tinha muita paciência. Passei alguns meses no hospital, depois tive que ficar deitada em casa, muito tempo. Então, para mim, isso é um pouco... Eu não gosto tanto. Mas Deus me deu tanta paciência que eu nem sei como é que eu passei. Não sei, meu Deus, passou até rápido. E aí, depois eu fiz uma cirurgia, em abril do ano passado, e eu tive que ficar 2 meses de bruço na cama. Minha mãe me dava banho na cama, e eu só olhava para uma parede. Ou então para o caminho que tem lá em casa, que eu via todo dia, a gradezinha com a árvore, assim, só via a rua dessa maneira. Aí, tentando passar o tempo, né, lendo algum livro, fazendo oração, algumas coisas, para ver se passava rápido o tempo. Mas foi um período também de forja, viu? De muita paciência que Deus me deu, porque só de bruço, comendo de bruço, tomando banho de bruço, tudo de bruço, 2 meses. Depois, mais um mês ainda podia ficar de lado. Aí, depois foi o aniversário de 1 aninho de minha filhada, que é o amor de minha vida, o nome Maria. É minha paixão, eu brilho meu olho com ela. E aí eu disse, doutor, antes da cirurgia, que o doutor ia fazer em mim, eu disse, doutor... É porque a cirurgia era em abril, final de abril. Eu disse, doutor, em junho, 1º de junho, eu posso pôr aniversário? Aí ele, não. Aí eu, mas ela é fofinha, aqui a foto dela. Eu mostrei a foto dela. Aí ele disse, continua não. Aí eu, doutor, pelo amor de Deus. E aí aconteceram várias coisas na época, assim, alguns problemas na família, tal, que me abateram bastante. Mas assim, aquela situação ali de estar deitada, eu também, graças a Deus, Deus me deu muita força, Deus me deu muita paciência, que eu consegui passar muito bem. Não descontei ninguém, raiva, nada. Eu agradecia, minha mãe levava um pratão de comida, porque eu deitada, era um prato de pedreiro. Você já tinha Benício nessa época? Já tinha Benício. Benício, sabe o que ele fazia? Levava comida para cima da cama, livro para cima da cama, brinquedo para cima da cama. Minha cama era um playground. Aí, mas só que eu entendi, ele queria ficar comigo ali. Sim. E assim... Deus fez 2 grandes coisas em minha vida, que foi minha nova vida, 22 de julho, que eu comemoro um 2º aniversário, e Benício, que também foi uma nova vida para mim, porque ele vive por mim, assim. Eu estava ali na cama, mas enquanto ele estava no parquinho brincando, quando ele estava fora se divertindo, era a minha felicidade, a felicidade dele era a minha. Então Deus me deu 2 vidas, porque foi a minha 2ª vida, me deu 3, né, porque me deu quando eu nasci, então me deu uma nova vida dia 22 de julho, e depois me deu Benício, que para mim, né, assim, é a luz de minha vida, meu filho. E ele falava, ele saía com todo mundo, eu ficava em casa às vezes só. Minha mãe não gostava de deixar no sol, não. Mas, mãe, fica de boa, deixa uma aguinha aqui. Porque também é complicado, né? Para a logística. Às vezes eu estava em casa e eles saíam. E aí ele falava, vamos logo, mamãe está em casa sozinha. Ele que dava carão no povo. Eu disse, Beni, pode aproveitar, mamãezinha. Mamãe está bem, mamãe está feliz, porque você está feliz, pode aproveitar. Uma vez ele saiu com minha prima, com a Júlia. Aí rodou, comeu... Dinda, eu já quero ir para casa, minha mãe tá lá sozinha. Um adulto, né, falando, né? Aí ela falou, tá bom, vamos então. Mas assim, muito meu parceirinho. Me abraça o dia todo, me beija o dia todo. O pai fica com ciúme. Benício, me deu um beijo. Você me deu quantos beijos hoje? Você deu 10 na mamãe. Aí ele deu um beijinho, ele disse, vem me beijar de novo. O tempo todo, assim, esse carinho, cuidado. Então, realmente foi um presente muito grande. Uma benção mesmo de Deus. Sim. O nome dele é esse mesmo.
faz todo sentido, né? O significado do nome. Mas aí eu fui forjada dessa maneira também, na paciência, desses dias todos deitada. Aí quando eu fui liberada, no final das contas, minha cicatrização foi tão boa que em junho ele me liberou de ir pro aniversário. Foi a primeira vez que eu fiquei sem. Então, assim, outro recomeço, né? Então, assim, a vez que eu fiquei sentada já para ir pro aniversário, eu disse, ai, como é bom. Ufa, tchau, cama. Tchau, caminha, minha cadeirinha é bem melhor. Aí fui pro aniversário, fiquei toda desengonçada lá, né? Porque muito tempo deitada, eu tava meio desequilibrada ainda, mas foi ótimo. E como essas datas, elas vão marcando, né? Elas vão marcando e, como dizia antes, ela vai fazendo ter todo o sentido, né? Ter todo o sentido, valorizar cada conquista, cada pequena coisa que antes era uma dificuldade de conseguir fazer, mas você vê que você já consegue. Então, assim, isso é muito bonito. É muito bom viver isso, experimentar isso. Né? Ju, disso tudo, né, de toda essa história, de todos esses recomeços, qual assim, a principal lição, né, que você tira assim, disso tudo para falar pra gente? Uma frase que eu carrego comigo é: Deus é bom o tempo todo. Porque se a gente só glorificar Ele nas alegrias, não vale. A gente tem que passar pela tempestade, tem que passar pela provação. Quando eu estava no processo, né, ali depois do acidente, minha mãe disse: Ju, leia Jó. Aí eu li Jó. Então, assim, é aí que a nossa fé é provada. E a gente precisa provar Ele, porque Ele nos dá tudo. E aí, às vezes, a gente não usa, não tem... a gente tem o potencial, mas a gente não aproveita tudo que Deus dá pra gente. Né? Então, eu quero aproveitar, eu estou muito a viver, e aí Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Amém. A gente vê, né, de fato, como a fé, ela foi sendo seu alicerce, sua base, né, que vem também da sua família, né, essa fé, como você disse, que você se espelha muito na sua mãe, né, em tudo que ela também já foi precisando passar. E a gente vê como a fé foi realmente sendo esse seu alicerce, né. Como você acha, né, que a fé também pode ajudar outras pessoas, claro que em outras situações, né, mas também em outras situações de dificuldades, em outros desafios, porque cada dificuldade, cada desafio, cada história é única, Sim. né? Mas como você acha que as pessoas podem olhar, podem enxergar, né, para os momentos de sofrimento, de dor, de dificuldades e se ancorar também na fé? Sim, eu não diminuo a dor de ninguém, sabe? Assim, a dor do luto, uma mãe que perde seu filho, eu não sei se eu suportaria. Eu passei por isso, Deus me deu a força, mas assim, cada dor é uma. Então, eu não diminuo a dor de ninguém. Sim. Eu consegui passar pela minha, digo que não foi por minha força, mas é isso, se apegar com Deus. Porque dificuldades são inevitáveis. E às vezes também a gente dá muito tamanho para alguns problemas. Eu costumo pensar assim, não, ali eu poderia ter morrido, né? Então, quais dos problemas aquela semana ali que realmente eram problemas? Sabe? Se eu não tivesse buscando Deus, minha mãe, vai rezando o ofício. Então, assim, se eu tivesse morrido daquele jeito, sabe? Sem ter me apegado mais. Então, assim, algumas coisas são problemas de verdade e outras que a gente que dá tamanho aos problemas. Eu nunca quis dar tamanho ao meu problema, eu nunca quis olhar só para aqueles problemas. Não pode isso, então vou por aqui. Então, eu sempre quis olhar uma solução e é Ele que guia a gente. Ele guia a gente para os melhores caminhos, né? Os caminhos mais lindos. Às vezes deixa aquela imagem de um ursinho, você está com um ursinho na mão bem pequenininho chorando ali por perder. E Deus está com um urção atrás dele. Jesus está com um urção querendo dar para a gente. Então, assim, confiar nos planos dele, entender que um problema que é hoje, daqui a um mês já não é problema. E ter paciência, ter fé, entregar nas mãos dele. Queria estar com um caderninho agora. Depois a gente revê o episódio. Eu não sabia o que eu ia falar, né? Eu não sabia o que eu ia falar. Mãe, eu vou falar o que? Você vai respondendo o que ela vai perguntando. Mas todo mundo quando chega aqui diz assim, eu não sei o que eu falo assim, não, fique tranquila, que a gente vai perguntando, a conversa vai fluindo. Sim. Quando a gente vê, começa com uma linha e já está falando de outra coisa. Sim. E o bom do podcast é isso, né? Que a gente começa e vai destrinchando. Tem uma coisa que você falou que é muito interessante, e até recente, agora eu estava lendo um livro e falava muito sobre isso. Às vezes a gente quer colocar a nossa vida dentro de uma caixinha, né, de que as coisas não podem sair daquilo dali que a gente planejou, né? Como se a nossa vida
tivesse que ser encaixada dentro daquela perfeição que as pessoas enxergam, que a gente enxerga. E aí nesse livro, ele é um livro até de Amy, do Shalom, e aí ela diz assim, né, ela falando sobre as crianças que, por exemplo, nascem com alguma deficiência, né? E aí ela diz assim, será que essas crianças não foram desejadas por Deus? Será que essas crianças não foram amadas, não são amadas por Deus? É claro que são. É claro que foram desejadas, mas aos olhos do mundo elas são não são perfeitas, não se encaixam naquele padrão que a sociedade enxerga, né? Então, quantas coisas também ao longo da vida vão nos acontecendo que saem daquilo que nós planejamos, daquilo que a sociedade olha e enxerga como um padrão, mas por que aquela criança, por que aquela família, por que aquela pessoa, como vocês, que perdeu um filho, aquela pessoa que passou por tal dificuldade, não tem a oportunidade de também se reconstruir, ser feliz, viver sendo amado, né? Então, assim, eu acho muito interessante quando ela faz essa comparação com as crianças, porque muitas vezes, e hoje a gente vê um boom, né, de crianças com diversos transtornos, e às vezes a gente olha e diz, sim, mas é uma pessoa que foi amada, que foi desejada por Deus, que foi sonhada, e que tem toda uma vida, e que apesar das suas limitações em algumas situações, apesar das dificuldades, vai se desdobrar para poder viver aquilo que Deus sonhou, para poder viver da melhor forma, né? Então, eu acho assim que muitas vezes, pelo nosso pensamento de achar que as coisas elas têm que sempre seguir aquela linha do padrão, aquela linha da perfeição, a gente acaba limitando a nossa vida e não abre os olhos para outras experiências, não abre os olhos para outras formas que nós temos de viver e de encarar e de enfrentar aquilo que muitas vezes nos acontece. Acho que você melhor do que ninguém pode falar sobre isso. Eu participei, quando eu trabalhava no SUS, eu gostava bastante de trabalhar no SUS. E eu trabalhei em um grupo de microcefalia, porque na época teve muita zika, teve muita microcefalia, e eu via a força daquelas mães. Levava os meninos no colo para um lado, para o outro, geralmente mães lá, e um pai ou outro que ia junto, que era um grupo que essas crianças, e eu via tanta força nelas. Eu ainda não estava nessa situação, né? Aí tem vídeos eu falando, né, como elas me inspiraram a ter força. Sim. Eu disse, meu Deus, que luta, né, dessas mães com essas crianças com deficiência. Eu sei imaginar que um dia ia passar pela deficiência, né, que eu acho que a mãe que tem um filho com a deficiência sofre mais do que a própria, no caso, por exemplo, a própria pessoa com deficiência, né. E aí eu lembrei, você falando disso, das crianças, eu lembrei desse grupo que eu participava. E até hoje eu acompanho. Alguns foram me visitar quando eu estava em casa. Eu tive muita alegria, porque são crianças assim, e assim, um diagnóstico não define sua vida. Sim, exatamente. Porque tinham crianças ali que os médicos falavam, aí não dura não. E foram. Alguns grandinhos, um faleceu há pouco tempo. Mas assim, você vê eles indo à frente. Eles não se limitaram àquele diagnóstico. No Sara também conheci, eu ia muito para lá das crianças, lá no Sara. A gente ia para os grupos de orações, a gente rodava, né, porque tem que passar o tempo, ficava o tempo todo lá. E aí eu ia muito para lá das crianças. Teve um menininho que ele estava brincando comigo, que ele dizia que era meu pai, ele era cadeirante. Aí quando eu saía ele tem paralisia. Quando eu ia para missa, para alguma coisa, que você tinha que pedir autorização para sair final de semana. Aí ele dizia, e papai deixa você sair, dona Juliana? E a gente pegou muita amizade. Você lembra, mãe, dessas criancinhas de lá, né? Eu ia sempre para brincar com eles lá, porque eu amava, eu sou apaixonada por criança. E aí você vê que tudo é bênção. Você vê ali a alegria daquelas crianças e elas também se renovando, renascendo a cada dia ali para fazer suas coisinhas. É tudo bênção. Hoje, Juliana, diante da sua rotina, do seu dia a dia, qual você acha que é o maior desafio assim que você enfrenta ainda e como você faz para poder superar? O desafio é a falta de acessibilidade. Isso aí não tem para onde correr. Porque assim, em relação ao preconceito, eu nunca liguei muito e eu também nunca percebi muito comigo. Pode ser que outras pessoas tenham mais, assim, morador de rua, algumas com deficiência, acho que tem mais dificuldade, porque assim, né, as pessoas não enxergam aquela pessoa ali. Mas eu nunca tive muito problema com relação a preconceito. É claro que tem pessoas inconvenientes. No começo perguntavam muito, e seu marido está ainda com você? Perguntavam muito isso. Muita gente perguntava coisa à minha mãe. Agora, depois que eu engravidei, agora não perguntam a minha, interessante. Uma mulher perguntou à minha cunhada, e aquele filho dela, ela pegou para criar, foi?
Porque sabe que é inconveniente, por isso que não pergunta diretamente, né? E assim, minha mãe responde mais do que eu ainda sou um pouco educada. Às vezes eu dou um sorriso, eu começo a rir. Porque assim, eu não ligo para pergunta, mas realmente tem coisas que são um pouco inconvenientes. Essa mulher perguntou, ela pegou para criar, né, o filho, aí minha cunhada, não, ela engravidou, normal, o filho. Algumas perguntas foram, assim, são chatinhas, mas no geral eu não ligo muito com preconceito. Minha avó, ela é cadeirante. São várias questões, né, que estão várias coisas para conversar aqui, várias histórias, né. Minha avó é cadeirante por conta de sequela de AVC. E ela não saía de casa por conta da cadeira. Ela tinha vergonha, ela disse que as pessoas olhavam. Ela é a coisa mais linda da minha vida. Fez aniversário agora em janeiro, gosta de festa, coisa mais linda do mundo. Ela é da pastoral da Sagrado Coração. Como é aquela coisa? Apostolado da Oração. Apostolado da Oração. Quando ela quer ir para a missa, ela pede para minha mãe para levar. Ela fica triste quando não consegue ir, a maior tristeza. Então, ela é cadeirante, ela não saía de casa por vergonha. Quando eu comecei, desde o começo, vocês sabem já que eu fui roeira, né, danada, ela também começou a sair. Porque eu disse, Madinha, vamos para a missa. Eu chamo ela de Madinha. Madinha, vamos para a missa. Não, que ela tem a boquinha por conta do AVC puxada. Às vezes entende, às vezes não entende o que ela fala. Vamos para a missa? Ela, não, o povo fica olhando, porque a senhora é linda, meu amor. Dê um sorriso e dê tchau. Faça igual a mim. Aí a gente vai para a missa, o povo vai falar tudo com a gente, mesmo que a gente não conhece. Às vezes, muita gente que eu conheço, porque eu sou boa de memória, eu lembro da pessoa e tal, mas tem gente que a gente não conhece, vem falar, sorriso, assim, um carinho. Então, eu não tenho muito esse problema, que a maioria dos cadeirantes não saem de casa. E tem razões para não sair. Os olhares, a falta de acessibilidade. Então, assim, se os governantes pegassem uma cadeira e saíssem rodando na cidade, eles iam fazer alguma coisa. Não tem acessibilidade. A gente sai porque a gente é ousado, quem sai. Então, assim, em Itabaiana tem outros cadeirantes muito legais. Aí tem Raí, vocês podem chamar também para quem... Sim, já está convidado. É um grande testemunho, meu amigo querido. Ele participou agora do acampamento. Ju, você tem que ir? Eu disse, não, mas eu quero ir com o Tássio, Raí. Porque, assim, né, vai que lá eu capoto, sei lá, o que acontece lá. Assim, em relação a banho também, tudo. Porque a gente não sabe como é, né? Ele disse, mas você vai, viu? Eu disse, viu, eu vou. Ele amou, né? Raí está convidado, é um dos próximos a vir gravar aqui com a gente. Vocês vão amar. Ele é um amor. Ele é um amor. Então, assim, ter pessoas que saem, assim, você vê em cidades menores, por exemplo, quando eu vou para Ribeirópolis, eu percebo que o olhar é mais diferente. Como em Itabaiana já tem mais pessoas que saem e tal, eu acho que já fica... Então, assim, às vezes é a falta de conhecimento mesmo, a falta de... Não ver tanto pessoas cadeirantes, aí tem mais estranheza. Então, olhares a gente recebe de todo jeito, mas isso nunca me afetou. Desde o começo, isso não me afetou, não. Agora, a falta de acessibilidade é mais complicada um pouquinho. Que aí também, às vezes, eu saio sozinha de carro. Então, assim, tem um lugar para estacionar, que consiga abrir a porta inteira, porque o pessoal coloca na vaga. Por falta de conhecimento mesmo, meu marido já sem raiva. Quando alguém bota na vaga. Às vezes, uma pessoa botou uma moto, aí ele tirou a moto de lá e botou em outro lugar. Ele e minha mãe é um pouco mais reata, assim, eles sentem mais. Eu levo na esportiva, porque se eu for inculcar, aí não... Porque eles sentem por você também, né? É a mesma coisa que você disse. Neste instante você falou assim que é mais fácil para você ter, por exemplo, a deficiência do que um filho. Então, eles sentem isso também por você, né? Então... Ju, qual mensagem assim você gostaria e poderia deixar assim para a gente, diante de tudo, assim? Eu acho que só não tem jeito para a morte. Todo problema que você estiver passando, se agarre com Deus. Assim, para mim, as doenças mentais, né, hoje em dia, são uma dificuldade muito... A gente não sabe como ajudar, então procurar profissional, se apegar com Deus. Em todo um problema há uma solução, em todo fim há um recomeço. E é isso que eu deixo. Depois que a gente já conversou bastante, né? Assim, sim, mas para todo fim é um recomeço, não tem. Para tudo Deus dá um jeito. Então a gente volta... Não pode ser o nosso jeito, às vezes, mas para tudo ele dá um jeito. Sim. A gente volta, então, para a frase inicial, né? Para o tema, para todo fim é um recomeço. Mas não acabou não, viu? Não acabou não. A gente já conversou aqui, mas não acabou não. A gente vai começar agora, né, um dos quadros do nosso podcast que se chama Bate-Bola. Né? Acho que com você vai ser super tranquila, que você é autoastral, animada, vai tirar de letra. Meu Deus. São perguntas mesmo, assim, né, do dia a dia, que não tem relação com o nosso tema, né, mas sobre você mesmo, só pra gente te conhecer, certo? E é bate-bola mesmo, a gente pergunta, você o que vier na mente você responde. Tá. Certo? Vamos lá. Ju, qual a sua música preferida? Ai, meu Deus. Por enquanto, tá sendo aquela...
Tudo pode ser mudado, não. Eu posso olhar o nome? Eu Pode. É porque eu tô ouvindo ela quase todo dia, indo trabalhar. Mas eu gostei do que ela diz assim, né? Que por enquanto é isso, né? Porque eu também sou assim, eu sou muito de fases. Tem épocas que eu tô ouvindo uma música e escuto várias vezes depois. É tudo sobre você. Ela, pra começar meu dia, ela não é católica, mas eu amo. E para eu começar meu dia, eu coloco ela bem alto. Conheço, eu gosto muito dela também. Ela é bem linda. E eu tô ouvindo ela quase todo dia. Aí, por enquanto, é essa. O que você mais admira em uma pessoa? A leveza. A leveza. Fé me admira muito também. Mas se você tiver fé, mas você levar a vida muito carrancuda, eu não admiro muito. Eu admiro pessoas leves. Qual foi o melhor conselho assim, que você já recebeu? Então, tem que ser de minha mãe, né? Eu sempre me dar bons conselhos. Mas assim, agora não é o momento de se preocupar com isso, vamos deixar para frente. Assim, esses conselhos que são simples, mas que confortam o nosso coração em um momento de incerteza. Tem uma passagem, né, que eu gosto muito, que diz assim, né, que para cada tempo, né, a sua própria preocupação, né? E muitas pessoas sofrem de ansiedade, né? Então cabe bastante isso, assim. O conselho de minha mãe ela sempre acalma os ânimos, ela sempre, sabe, conforta assim. Então o conselho tem que ser dela mesmo. Qual é o seu santo de devoção? Nossa Senhora Aparecida. Qual foi um livro, assim, que você já leu melhor até hoje? Ai, meu Deus, eu tô meio fraca para livro. Eu tô meio fraca. Assim, porque o último que eu li foi sobre criação de crianças. O cérebro da criança. Aí foi o último, mas tipo, eu tô meio fraca para livro. Bem intelectual, né? Tá na vibe da maternidade. Tava cheio de livro lá na minha fila para eu ler, mas aí ultimamente eu li quando eu tava deitada, esse cérebro da criança. Porque assim, a parte da maternidade eu gosto bastante também de ler. Legal. Qual é o seu passatempo preferido? O que você gosta de fazer? Com minha família, para qualquer lugar, pode ser na esquina, na praça. Eu amo. Tem uma praça lá perto de minha casa, que é uma Santa Mônica, enorme. Aí a gente, vamos pra Santa. Aí a gente vai. Então, eu não sou muito exigente, não. Qualquer esquina, eu já tô feliz. O que você não tolera em uma pessoa? Mentira. Mentira, eu odeio. E falsidade. Eu sou bem verdadeira e falo logo, assim. Se eu tiver com alguma... As pessoas já sabem. Eu acho que eu puxei isso dela. A carinha dela. Bem mansinha. Bem mansinha. Juliana, se você pudesse voltar no tempo e fazer alguma coisa diferente, o que você faria? Eu não iria para Lagarto, né? Mas assim, a gente tem vários arrependimentos, mas eu não gosto muito de arrependimento. Sim. Eu gosto de agora o que eu posso fazer daqui para frente. Eu não gosto muito. Mas aí, em relação a isso, né? Porque foi um dia fatídico, e se a gente pudesse escolher, a gente não passaria por isso. Mas, assim, eu não tenho muito isso de arrependimento, não. Tem pessoas que, tipo, passei rápido, eu passei só uma palavra, né? Eu tô me prolongando. Não é uma palavra, não. Pode ir. Porque, assim, tem pessoas que ficam remoendo. Aquele dia eu não devia ter feito isso. E se eu não tivesse isso? Eu não gosto de isso. Sim. Eu gosto de ir agora, pra frente, ó. Entendeu? E cada decisão que a gente toma tem uma consequência diferente. Então, às vezes, né, o fato de se você não tivesse ido, o que poderia ter acontecido? Será que não poderia ter tido algo, né? Pior, não sei. Muitas coisas eu ganhei. Eu perdi o andar, perdi algumas coisas, mas muitas coisas eu ganhei, e assim, a visão de tudo, eu não teria nunca essa visão. Sim. Se alguém pudesse passar uma semana, assim, em algumas situações, se colocar no lugar do outro, mudaria tanta coisa. Porque, assim, em relação à humildade, você é muito forjado em situações assim. Família, ver o valor da família, amor. Então, você aprende o que é amor de verdade. Quando você precisa do outro, quando você precisa do cuidado. Até um dia, o Papa postou uma frase linda sobre cuidado, sobre quando você cuida de uma pessoa vulnerável. E aí eu postei e falei de minha mãe, né? Porque, assim, quando você precisa, aí você aprende várias virtudes. Você aprende várias, entendeu? A virtude, como eu falei, da paciência, a virtude de valorizar aquilo, de ter gratidão. A gratidão é uma palavra assim que virou um pouco, as pessoas falam gratidão, mas assim, o significado dela, você realmente ser grato por quem te ajudou, grato pela vida, grato por Deus, e todo dia você lembrar, pelo que eu sou grato hoje. Não olhar, tá me faltando aquilo ali. Não, eu sou grato pela vida, pelo dia de hoje que eu ganhei. Então, você se levantou ali da cama, como o meu vídeo, né? Ai, meu Deus, eu me levantei aqui, olha como é bom ficar em pé, deixa eu me esticar. Se estique, vai, bom demais. O sentimento, até coisinhas simples eu tenho saudade, assim,
você fazer xixi. Aquilo tá bem apertado, aí você faz. Aquela, como é que fala? Sensação de alívio, né? Alívio. Ah, bom demais. Então, assim, coisinhas simples que eu tenho saudade, que assim, que eu digo, vá, valorize, é bonzinho, vá. Sabe? É isso. Perfeito. Qual o conselho, né, sobre maternidade? Qual o conselho que você daria para alguém que quer ser mãe? Quer ser mãe? Estudar, porque hoje em dia eu acho bastante importante estudar. Mas, assim, o nosso amor de mãe, essa é uma missão tão grande que ele nos guia. Então, assim, se eu tinha uma incerteza, meu Deus, como eu vou ser mãe? Foi tudo muito simples. Então, assim, o nosso coração nos guia, mas buscar as melhores orientações, seguir no que for possível dentro da sua realidade, né? Então, é isso, estudar, procurar orientação e seguir seu coração de mãe, que geralmente acerta. O que você mudaria no mundo, Juliana? No mundo. A gente vê tanta tristeza, tanta guerra, tanto que assim, eu acho que amar uns aos outros. Se amassem uns aos outros, como Jesus ensinou, já resolveria, né? Mas você vê guerra, ódio, né? Tudo isso. Então, assim, a tristeza, a fome, é você não se colocar no lugar do outro, é por falta disso, por falta de amor ao próximo. Sim. O que é felicidade para você? É difícil, porque para mim não é estar feliz, é ser feliz, sim, independente de tudo. Tem uma música que quando eu estava no Sara eu ouvia muito, que é Felicidade o nome. E aí uma vez minha prima tirou uma foto minha, ela colocou essa música. Eu disse, é isso, felicidade é questão de ser. Ser feliz. Não sei se vocês sabem que música é essa. Sei. É um pagodezinho, né? É tipo um reguezinho assim, bem calminho. Felicidade, sim, é questão de ser mesmo. Não é assim, eu estou feliz hoje porque eu me formei. Ali no processo, quantas felicidades você passou até se formar? Entendeu? Eu estou feliz porque eu consegui aquela viagem ali que eu sonhava. Mas assim, quantos sorrisos em dias simples, a gente está em casa. Então, quando eu passei muito tempo no hospital, eu postei alguma coisa sobre isso. A saudade que eu estava de ficar na minha caminha com meu marido e com meu filho. Coisinhas simples de casa. Então, assim, felicidade não são coisas grandes. É você enxergar cada dia, na simplicidade do seu dia, a verdadeira felicidade. Nós corremos o grande risco, né, de nunca sermos felizes se nós esperarmos somente por uma grande oportunidade para poder ser feliz, né? Como você disse, precisa ser no dia a dia, precisa ser no simples, porque às vezes a gente nem sabe se aquilo que a gente tanto quer, que a gente considera como feliz, como eu vou ser feliz no dia que eu conquistar isso. E se chegar a não conquistar, eu vou viver a vida inteira infeliz esperando por algo que eu não sei se vai acontecer, né? Sim. Eu acredito que eu sempre fui feliz, mas nessa fase que eu falei a vocês, que eu tinha perdido meu tio e minha prima, eu estava realmente ali, eu não estava com muita felicidade, não. Mas você vê que aconteceram coisas que não foram da minha vontade que trouxeram minha felicidade, sim, de volta. Então, as coisas, tudo nos planos de Deus. Perfeito. O que você mais valoriza na vida? Na vida... Viver cada dia a plenitude da vida, o que ela nos permite. Ela nos permite tudo. A gente tem todas as possibilidades. Se tiver alguma limitação, é da nossa mente. Então, é isso que a gente tem que resolver. A vida olha, que vasta, que tem gostos variados, tem gente de todo tipo. Então, assim, você tem essa vastidão na sua frente. Aí é você que vai escolher o que você quer viver, mas a vida Qual foi o maior aprendizado que você acha que você já teve até hoje? É difícil também essa. Felicidade é uma coisa simples, eu achei difícil. E essa também achei bastante difícil. O maior aprendizado, eu acho que... Deixa eu pensar, viu? Buguei, né? São perguntas que às vezes parecem simples, sim, mas que pegam a gente. Né? Porque eu nunca tinha pensado assim, qual foi o maior aprendizado. Mas eu acho que confiar nos planos de Deus. A gente é muito pequeno. O maior aprendizado que eu acho que é esse. Se a gente achar que a nossa vontade é a melhor, a gente já está errando. Porque a gente não sabe de tudo. Ele está vendo lá de cima. Sabe, é engraçado. Eu peguei uma agenda minha de 2016. E aí tinha lá cheio o mês. Isso, vou fazer isso, nesse dia eu vou fazer isso. Minha agenda eu não joguei fora, tá em casa. E aí eu acho que Deus olhava assim e ria. Acho que ele... E essa também de manhã me mandar ler ao ofício, Nossa Senhora estava dizendo assim, se prepara minha filha. Minha filhinha querida. E
eles mandam sinais, né? Mas, assim, eu acho que essa parte mesmo de se achar que sabe, arrogância, né? Se achar que sabe. E quando acontecem coisas assim, foi isso que eu aprendi. A gente não sabe de nada. Os planos são dele. A gente Dessa autossuficiência, né? A gente tem que confiar nos planos dele e tentar ir se adaptando e seguindo, né? Tentando fazer o melhor, mas não se achar grande, porque a gente é muito pequena. Perfeito. Um lugar preferido, né, para você, para se conectar com Deus? Eu gosto muito de praia. Assim, na igreja eu gosto muito também, mas na hora da Eucaristia eu realmente me concentro bastante, mas assim, me incomoda um pouco as pessoas ficarem olhando para mim em vez de olhar para frente, me incomoda um pouco. Aí no sábado de Aleluia, que é que fica tudo escuro, eu amo, é a missa que eu mais amo. Mas assim, tem lugares que as pessoas ficam olhando muito e me desconcentram um pouco. Imagina. Às vezes é admiração, às vezes a pessoa, por exemplo, tinha um rapaz que ele ficou no meu lado na missa uma vez, que ele estava cheio de ferida no corpo. Eu até tirei uma foto com ele, eu pedi para tirar uma foto com ele. E para mim ali, ele estava nos pés da cruz, embaixo. Para mim ali foi uma hóstia para mim, foi o corpo de Cristo ali que eu recebi a comunhão, mas ver ele, eu sei que muitas pessoas olham para mim e também sentem, eu sei que eu posso também estar inspirando pessoas, mas assim, nessa hora da missa eu quero estar concentrada, às vezes me incomoda um pouco, dessa hora da missa me incomoda, às vezes eu não consigo, aí eu tento ficar em um lugar que não gosto de entrar já começar da missa, então assim, me concentro muito, mas assim, natureza, eu vejo a grandeza de Deus, então assim, eu amo natureza e me limita um pouco porque eu não posso ir tanto hoje em dia, né? Eu ia para Cachoeira, de Itabaiana com meu marido, e aí em muitos lugares eu não posso ir mais, mas para onde eu posso ir, tipo praia, tá? Eu vejo muito Deus naquela grandeza da natureza e também na hóstia sagrada, eu amo. Eu me sinto muito bem na missa, mas aí tem essa questão que às vezes eu não me... Os olhares, né? Que eu não me concentro tanto. Tem uma coisa que você falou, né? E é uma frase famosa de São Francisco que ele diz, né? Às vezes o único evangelho que o outro vai conseguir ler é a sua vida. Então, na hora da missa, como vocês, na hora da missa é para olhar para o centro. Mas muitas vezes, até mesmo na rua, em alguns lugares, né? Às vezes o único evangelho que o outro tem a oportunidade de ler é a sua vida, a sua história. Isso. Esse homem, ninguém queria sentar perto dele, porque é uma doença que é cheia de caroço no corpo. Eu sentei do lado dele, caiu o texto de Benício, ele pegava no chão, bem bonzinho, uma carinha bem linda, sorrindo. Aí eu disse, meu Deus, foi a imagem de Cristo que eu tive aqui nessa missa, coisa mais linda. E assim, a rejeição, né? A rejeição das pessoas. Aí nesse dia, eu até fiz um texto, porque eu não publico tudo que eu escrevo, porque eu gosto muito de escrever. Aí eu escrevo minhas notas, acho que deve ter umas 500 notas. Eu gosto de escrever. Tem coisas que eu escrevi na época do acidente, aí eu gosto de ler, sabe? Eu acho é como se fosse outra eu, aí eu fico conversando com ela, como tá agora uma trend, né? Sim. Mas eu não fiz não essa trend. Mas eu fico olhando as mensagens, tipo a agenda da semana, assim, eu fico refletindo, assim, meu Deus, que reviravolta que a vida dá. Você já pensou em registrar tudo isso em um livro, não? Não, eu sou um pouco assim, eu não me valorizo tanto não, mulher, tem esse problema. Vocês me chamaram, eu disse, meu Deus, me chamaram. Tipo assim, eu sou meio... Aí escrever um livro, eu acho que ainda é um pouco demais, mas quem sabe? Mas, vá juntando suas notas, não perca as suas notas, quem sabe, né? Tudo isso, eu tenho certeza, Juliana, não é porque a gente está falando isso para você, mas eu tenho certeza que quem nos assiste, em alguma coisa aí a sua história foi tocada, com certeza, não tem como não ser. E assim, se Deus te permitiu viver tudo isso, alguma coisa de bom Ele vai tirar, como você mesmo disse, só Deus é bom o tempo todo, né? O tempo inteiro Ele é bom, então assim, de alguma coisa Ele vai tirar isso, e quem sabe, tantas outras pessoas não podem ser alcançadas, né, através do seu testemunho. Então, vá guardando essas suas notas e pensando nisso. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é que a nossa vida, ela não é somente nossa, né? Pra gente, mas também para o outro. Então, às vezes Deus permite que a gente passe por alguma situação para que aquilo sirva também, não só de lição para a gente, mas muito mais também para os outros, né? Para quem vai passar pelas nossas vidas, para quem um dia, né, vai ter a oportunidade, por exemplo, de nos assistir, de nos ouvir, de conhecer a sua história. Então, às vezes Deus, né, a gente não sabe, né, os planos dele, mas tenho certeza que muito do que acontece na nossa vida, às vezes Deus permite muito mais também para
para o outro, né? Para que isso sirva para a gente, principalmente, mas também para o outro. Né? Guarde com carinho essas anotações. E se mais para frente vier a ser um fruto que você vai trazer aqui pra gente. Sua mãe está concordando, viu? Não, e assim, eu tenho fé e esperança. Eu só não paro para esperar. Eu vou parar aqui agora, só vou voltar a viver quando eu andar. Não, eu vou vivendo. Eu vou vivendo, mas assim, para Deus nada é impossível. Para a ciência pode ser, mas para Deus nada é impossível. Eu vou vivendo do meu jeitinho, se lá para frente vai que eu dou uma carreirinha. Bendito seja Deus, e se não... Já tive sonhos muito intensos. Um dia, eu sonhei com essa minha prima, Mislane, que faleceu. Eu mostrando para ela a cicatriz nas costas. E ela dizendo, venha, Ju, vê se você consegue andar. E eu na frente da casa da minha avó, assim, bem nítido. E eu correndo até a casa dela, que era próximo. Ela, ai, Ju, estou muito feliz, tá vendo que você conseguiu? Aí tive assim, um sonho tão que eu acordei chorando. E eu não tinha Benício ainda, foi bem no começo, não sei se minha mãe lembra. Eu liguei na hora para meu primo Maxwell, que é o irmão dela. Porque ele também passou por grandes provações. Perdeu a irmã, depois perdeu a mãe de Covid. É um guerreiro também, esse menino, meu primo. E aí eu liguei para ele na hora, Max, estou chorando, se acabando. Eu vi Miss, eu me encontrei com ela agora. Assim, eu já tive sonhos bastante intensos. Depois eu tive outro sonho, eu não tinha Benício ainda, que é assim, eu conseguiria andar, só que eu não podia falar que eu acreditava em Jesus. Ele não era nada para mim, eu tinha que falar. E eu não conseguia. Meu Deus. Aí eu disse, então eu não vou andar, não. Eu vou ficar sem andar. Eu sonhei isso, eu acordei toda arrepiada. Meu Deus, imagina. Eu acordei toda arrepiada. Aí eu disse a Tássio, só meu marido. Eu disse, você não acredita no sonho que eu tive agora? Porque assim, eu sonho muito, eu falo de noite, sou meio sonâmbula. E quando eu acordei, ele disse, você tá acordada? Aí eu disse, tô acordada, tô falando a você que eu sonhei, tô falando no sonho. Porque o bichinho passa susto comigo de noite. Mas assim, sonhos bem intensos, de encontros assim. E a última pergunta desse quadro, Juliana, o que te faz sentir-se viva? Ai, meu Deus, a presença de Deus em mim e a possibilidade todo dia de acordar e viver. Amém. A vida que Ele me deu, que Ele já me deu várias coisas, né? Já me deu. Eu tive o privilégio de ganhar outra vida. E como eu disse, Benício, que é mais outra, né? Então, é isso. Receber esse presente e curtir ele, aproveitar ao máximo. Você falou uma coisa que lembrou da música agora, que está no meu momento, né? A gente brincando. Que é uma música de Pedro Valença. Também não é música católica, mas é uma música cristã, né? E ele começa dizendo assim, hoje eu não vou pedir a Deus que dê aos meus problemas solução. Não quero insistir que cures minha dor. Eu venho hoje só para te ouvir. Eu venho hoje só para agradecer. Né? E você falando, né? E me lembrou dela, que é uma música que acho que eu tenho ouvido muito durante esses dias. Algumas músicas são orações 2 vezes, né? Sim, tocam a gente. sim. Várias músicas que tocam na igreja que eu começo a chorar na comunhão. E assim, principalmente na comunhão, parece que eles escolhem eu não sei se ali é o momento também, né? Uma vez eu disse, mãe, mas nunca teve hóstia com vinho. Eu comentei. Aí foi lá em Ribeirópolis. Quando eu coloquei a hóstia na boca, eu senti o gosto de sangue. Foi exato o gosto de sangue metálico. Eu disse, meu Deus, que incrível. Mas assim, é um momento bem especial. E parece que eles escolhem as músicas já para a gente... Que é o momento do nosso encontro, né? Com Deus. Aproveitando Então, que a gente está falando de música, a minha do momento é Recomeçar, de Laura Salvador. Vou mandar para você depois, para você ouvir, que tem até, né? Muito linda, muito linda. Eu falei o nome é Hoje Não. Hoje não, Pedro A gente vai Valença. mandar para ela depois. Porque assim, indo todo dia de manhã, quando eu saio de casa, né, eu vou colocar play, já vou colocar já essas. Eu gostava, na época do começo do meu acidente, teve um aniversário que eu comemorei, que foi antes da pandemia. Aí chamei todo mundo, foi festa. Aí eu cantei uma música que é Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele. E tem umas partes assim sobre que eu me identifiquei dessa música. Eu gosto dessa também. Que nem é católica também, mas ela é muito bonita. Boa, a letra dela é bem bonita. Eu cantei ela no aniversário meu. Cantei não, assustei o povo, né? Agora a gente vai para o nosso segundo quadro, que é uma palavra, um pensamento. Ai, Jesus, contei uma palavra. Vamos lá. A gente vai falar para você algumas palavras e dessas palavras, de forma muito espontânea mesmo, um pensamento que surgiu no momento. Certo. Tá bom? Primeira palavra, família. Base. Base. É a base de tudo. E minha base foi boa, graças a Deus. Graças a Deus. Sabe aquilo da semente, de você fazer aquela parábola da semente? Sim. Assim, Deus me botou em uma família tão abençoada que se eu não desse para coisa boa, era uma desgraça, viu?
Porque, assim, um pai e uma mãe que eu nunca vi se desrespeitarem, que sempre falaram de Deus. Minha mãe chamava a gente para rezar o terço. Se tivesse gente brincando dentro de casa, criança, tinha que rezar também. Minhas vizinhas odiavam. Porque elas tinham obrigadas a rezar o terço. Assim, então, assim, uma família com base. E a gente eu tenho tanta dó de criança que é abandonada, de que não tem uma... Porque, assim, é uma fase tão linda. E aí tem crianças que têm isso destruído. Então, me dói muito isso. E aí, o que eu agradeço bastante. Para mim, família é a base de tudo. E faz toda a diferença, né? Essa base sólida, assim. Sim, eu vejo na minha família, assim, né? Muitos casais separados. E, assim, meus primos com bastante traumas e sofrimentos por conta dessas separações, da falta da base na família. Então, a gente compara já em minha família, porque quase todo mundo é separado. Sim. E aí, meu pai e minha mãe, um casamento sólido, uma mulher de Deus, um homem de Deus, apesar de não ser de igreja. E isso, com certeza, é uma base sólida. Sim. Morte. Pra gente, uma dor de luto, mas uma coisa inevitável da vida. Esperança. O que nos move? A gente não pode perder a esperança. De dias melhores, de pessoas mais amáveis. Se a gente só vê a parte ruim e não tiver esperança que vai melhorar, não tem vida. Pobreza. Pobreza é a maior para mim de espírito. Amor. Para mim, eu lembro de Jesus, quando fala amor, assim, aquele amor puro. Aí tem, assim, quando você é mãe, você também sente, é diferente. Assim, eu digo, meu Deus, quanta coisa minha mãe passou que eu não sei. Porque, assim, a mãe passa por tudo por um filho. Aquilo ali é um amor mais próximo que eu acho do amor de Deus por nós. E, por meu filho, eu faço qualquer coisa. Então, acho que amor é isso, é o amor de Deus, e aqui na Terra, amor de mãe, e aí os outros, né, também, né? Mas, assim, em escala, é isso que eu lembro, quando se fala de amor. Sucesso. Sucesso é cada pessoa... Sucesso não é um só para pessoas diferentes. Assim, eu não acredito, como você falou da caixinha, né? Sim, sucesso não está numa caixinha. Para algumas mulheres vai ser ir para a missão, ser freira. Para outras vai ser ter uma família. Para mim, a minha família é minha vocação. Então, assim, sucesso profissional. Aí é o que cabe na sua vida, o que você considera sucesso. Porque para mim, sucesso é bem simples. Eu não preciso de grandes holofotes profissionais, essas coisas. Para mim, minha família, meu filho, a gente está no dia a dia sendo feliz, passeando, indo para mim, fazendo nossas coisinhas. Pronto, para mim esse é meu sucesso. Sim, bem particular, cara. É, bem particular, essa é a palavra. Amizade. Amizade é muito importante também. Verdadeiras, né? Quando você vai passando o tempo, parece que você vai ficando mais seletiva. Então, assim, eu tenho muitas pessoas nas redes sociais, muitas pessoas até que eu não vejo muito, mas que eu me identifico, que eu tenho amizade, que eu gosto de conversar. E eu sou muito amigueira, mas eu sei o que é amizade, que é verdadeira. Eu não me iludo, sabe? Com essas amizades. Ah, tenho 5.000 seguidores. Sim, quem é seu amigo? Quando você precisar, se você não tem uma casa hoje, você vai contar com quem? Quem pode realmente te ajudar, que é um amigo de verdade. Então, para mim, amizade tem que ser assim. Tem que ser de verdade mesmo, fiel, sabe? Tem uma frase, eu não sei se é de um livro, eu não sei, mas que diz assim, né? Quem estará comigo nas trincheiras, né, da vida? Um filme. Um filme, né? E eu tenho muitos amigos. Tem uma amiga, Daiane, ela, quando logo eu tive acidente, né, tinha aquela dificuldade de sair, porque alguém tinha que me colocar no carro. Aí ela, Ju, vamos assistir um filme. Amiga, como eu vou sair? A gente dá um jeito. Aí ela é bem animadinha, assim, sabe? Ela não é católica, não, ela é espírita, mas ela reza terço. O pai dela teve um câncer, o pai dela é bem católico e ela é espírita. Eu tenho amigas de outras religiões e eu super respeito, Sim. assim. Eu sou muito feliz na minha, mas eu respeito cada um na sua. E ela é uma menina tão boa. Ela é uma menina, assim, que ela nunca faz mal pra ninguém. Sabe aquela pessoa que você olha assim, você tem um coração bom, viu? Não faz um mal uma formiga. Aí eu lembro do comecinho, assim, eu lembro dessas amizades que nunca viram só a cadeira. Sim. Elas continuaram me vendo. A Juliana ali, Juliana, nossa amiga. E aí ela disse, amiga, vamos passear. Um dia ela disse, amiga, vamos para Aracaju. Aí eu, eita, bora. Fui pro centro com elas, ela e as amigas dela. Depois fui pra piscina, fui pra praia. Imagine, com a cadeira. Fui pra tudo. Sim, eu não sou muito não vou não. Você vai, não, bora. Ela me chamou, bora. Então, assim, isso, eu vejo amizade, sabe? Uma amizade
realmente. É legal, como se diz assim, enxergar além do que, né, do que a cadeira, enxergar além do que as dificuldades hoje que você vai tendo, mas enxergar quem você é, Sim. né, a pessoa que você é. Inclusive, eu sou madrinha da filha dela. Malu, que é nosso amor. Eu tenho uns 10 afilhadas, mulher. Tá chegando, aí tem uma agora, também de Carol. Eu sou madrinha de Carol, meu amorzinho. Elisa, Maria Elisa. Aí eu fiz um quadrozinho com a foto dela, aí botei lá, porque ela nasceu na hora da graça, em dezembro, no dia de Nossa Senhora da Conceição. Aí eu fiz um quadro dela, ai, Ju, que lindo, que eu coloquei alguma frasezinha que eu mesmo que fiz. Sim. É agraciada, filha de Nossa Senhora, alguma coisinha, alguma frasezinha bem linda embaixo para ela. Mas Maria também, tem várias Marias em minha vida. E a última palavra desse nosso quadro, recomeçar. Recomeçar é preciso. Preciso. A gente não pode parar. Parar é proibido. A gente tem que recomeçar, sabe? De qualquer jeito, se apegando, né? Se apegar com Deus e ver como é que dá para seguir. Perfeito. Muito bem. E já quase nos encaminhando para o final, né? A gente tem uma perguntinha aqui, né? Um quadro que é uma pergunta que tem muita relação com o sentido do nosso podcast, né? O ForjaCast, o Forjar. Algumas vezes você já foi falando aí, né, de algumas coisas que foi te forjando, né, como você falou na paciência, enfim, mas esse forjar no sentido de realmente transformar, né, de modificar de uma situação, de algo que nos leva à mudança, que nos leva à transformação. E a gente queria perguntar para você, né, hoje, o que é que forja hoje a sua vida? Deus soube as maneiras de me usar e de me forjar. É como uma pedrinha que ele quer que vire o diamante que ele tanto sonhou. Eu não sou nenhum diamante, eu sou ainda uma pedrinha bem chinfrinho. Mas ele vai forjando a gente e a gente tem que se permitir. Não aquela palavra assim, não resistir à forja, né? Se permitir, não estar reclamando, não estar murmurando. Se permitir essa forja que dá bons resultados. Ele sabe o que faz. O processo de lapidação, né? Ele sabe o que faz. Não é do dia para a noite, né? Não é de uma hora para outra. É contínuo, é diário, né? E a gente vai deixando que ele venha lapidar. Sim. Perfeito. Chegamos ao fim, né, Lorena, de mais um episódio. Esse episódio, ouvindo. Pois é, sim. Episódio muito especial, Ju. E aí a gente agradece a presença, por você poder abrir esse espaço para a gente adentrar um pouquinho na sua história, né, na história também da sua família, de conhecer mais sobre você e de deixar também que outras pessoas conheçam. Né, aquilo que a gente já falava, né? A nossa vida, ela tem um sentido nosso, mas também um sentido que alcança também outras pessoas, sabe? E eu acredito, e a gente acredita nisso, né? Por isso também o podcast, né? Da importância que a nossa vida, ela pode ter na vida de outras pessoas, né? Assim como você teve a sua vida forjada, outras pessoas podem ter também a vida forjada através de sua história, né? E é nisso que a gente acredita, e por isso que a gente agradece tanto, né? Por ter você aqui, por ter aberto, né? Esse pedaço da sua vida, da sua história, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa, né? Abrir também para as outras pessoas que nos assistem. Então, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Então, alguns que já conhecem, outros que vão conhecer ainda mais a sua história. E muita gente me conhece, mas não conhece tudo da história, porque às vezes não tem coragem de perguntar. Às vezes, assim, pessoas próximas sabem, né, a maior parte das coisas, mas muita gente não sabe mesmo, aí é interessante. E a gente não sabe que o pouquinho da gente pode ser uma sementinha ali, né? Exatamente. Assim, é um pouco, mas eu tô dando porque vai que, né? Vai que ajuda alguém, inspira alguém. Então, a gente tá aqui para isso. E vocês, parabéns, né? Que eu sei que dá muito trabalho, né? Fazendo isso pelos outros, é isso? Amar uns aos outros, né? É essa maneira, vocês estão contribuindo tanto e é muito lindo. Muito de boa, assim, muito legal. Então, assim, né, que naquilo que Deus permitiu acontecer, né, na sua vida, na sua história, né, que possa também ser utilizado para outras pessoas. Então,
que você continue assim, né? Falando sem medo, sem vergonha e levando realmente com a leveza que você leva, né? Quando você disse o que você mais admirava uma pessoa, você disse leveza. Aí realmente a gente consegue ver isso muito claramente em você, né? Leveza em como você conta a sua história, as coisas que foram acontecendo. E com certeza isso inspira. Né? Inspira pessoas em situações parecidas com a sua, inspira pessoas em diversas outras situações e com certeza a mim me inspirou muito, né? E que muitas vezes, né, de levar as coisas muito a sério, muito rígido, então a gente precisa de leveza, né? Então, com certeza hoje tudo que você falou ajudou a forjar a minha vida, tenho certeza que é de Valesca e também de quem nos assiste. Então, muito obrigada. Bianquinha não errou, obrigada, Bianca. Mande mais, né? E aqui só uma pequena lembrança, né? Em gratidão mesmo por sua vinda, por ter aceitado. E a gente espera que a próxima vez que você retorne aqui já seja com um livro escrito. Pois é, aí, ó. Obrigada, gente. E chocolatinho, Chocolate para Nutri, mas no fim de semana tá liberado, né, Nutri? Equilibrada, não sou terrorista, não. Ótimo. Equilibrada, viu? Mas amei muito, assim. Foi muito à vontade, foi uma conversa muito de boa. Mas vocês são realmente canais de bênçãos. Que cheguem essas histórias, que cheguem nas casas das pessoas e inspirem muitas vidas a ser forjadas. Amém. Muito obrigada mesmo. Obrigada também a você que nos acompanhou, que nos assistiu hoje, como a gente disse no início, né, nesse novo formato, que não é ao vivo, mas que você pode deixar seu comentário, você pode enviar para outras pessoas, né, e compartilhar essa história. O importante é que a história chegue na vida e no coração daqueles que podem nos assistir. Exatamente. É isso. Até o próximo episódio.